Enquanto no cenário mundial estava para estourar a Segunda Grande Guerra, a casa da família Andrade Rocha se encheu de alegria depois da angustiante apreensão naquele 14 de março de 1939. Uma criança que estava prestes a vir ao mundo com 5 quilos exigia a presença de 2 médicos. Nascia um menino, filho de Adamastor Braulio Silva Rocha e Dona Lúcia Mendes de Andrade. Dias depois, foi batizado com o nome pouco comum de Glauber, Glauber Andrade Rocha. Silêncio aí nas plateias circulares. Vai, Roberto, solta. Cena 1, tomada 1. Incentivado pela mãe, Glauber começa a ler. Aos 5 anos, Glauber se revelava prodígio, lia intensamente e passava longas horas escutando rádio, especialmente as novelas. Cada vez mais seu gosto pela literatura aumentava e já aos 15 anos, Glauber já tinha um enorme interesse por filosofia. Nietzsche, Schopenhauer e Voltaire me fazem pensar melhor acerca do mundo e dos homens. Também nessa mesma época, Glauber se sensibilizou com a morte do populista Getúlio Vargas, legando um Brasil cheio de incertezas e uma curiosidade ao menino Glauber sobre a política do país. Essa preocupação aguçou a curiosidade de Glauber pelas histórias de sua terra, o levando a preferir literatura brasileira e europeia. Glauber afirma em carta enviada ao tio Wilson, em 15 de janeiro de 1953, sua preferência aos escritores brasileiros aos europeus. Não que tenha vasta cultura literária a ponto de querer compará-los, mas prefiro conhecer antes a filosofia de meus patrícios para depois conhecer a dos europeus. Se algum dia tornar-me escritor, fique certo de que escreverei sobre a minha terra. De todas as literaturas que passaram pela cabeça da criança precoce, a Bíblia era seu livro de cabeceira. Com pais religiosos, Glauber foi criado com rigor dentro dos princípios presbiterianos. Estava trocando a roupinha dele para ir para a igreja. Ele disse assim: minha mãe, eu vou à igreja, você deixa eu ir à matinê? Se você não deixar eu ir à matinê, eu não vou à igreja. Eu deixava fazer uma troca com ele. Seu gosto e sensibilidade à sétima arte eram tão grandes que se tornou crítico de cinema aos 13 anos no programa Cinema em Close-Up, na Rádio Sociedade da Bahia. Glauber, ainda adolescente, frequentava ativamente o meio artístico baiano. Cria com um grupo de amigos a revista Mapa e dirige a Jogralesca Teatralizações Poéticas, um grupo de teatro que misturava poesia e dramatizações. Também no teatro, Glauber descobre o engajamento político de Bertolt Brecht. A revista Mapa era uma coleção de crônicas, poemas e ensaios que marcaria uma geração. Ao frequentar o Clube de Cinema da Bahia, Glauber abre seus olhos para os filmes ingleses, russos, japoneses, canadenses e de outras nacionalidades. As sessões pretendiam dar espaço a filmes alternativos, já que os filmes americanos sempre predominaram as salas de cinema. No clube, conhece Nelson Pereira dos Santos, diretor do filme censurado Rio 40 Graus, em uma das exibições em prol da campanha de liberação do filme. Seus pais não acreditavam no seu futuro, e para amenizar o medo de Dona Lúcia e de seu Adamastor, começa a cursar Direito na Universidade da Bahia. Depois ele resolveu, sobre uma aposta minha e do pai dele, que se ele passasse no vestibular, o pai daria ele uma viagem no sul, porque nós morávamos em Salvador, e eu daria a ele um carro. E ele passou, aí ele passa um telegrama para mim pedindo o dinheiro do carro, e eu mandei o dinheiro, 500 cruzeiros naquela época, compraria um Vox. E aí ele volta a Salvador, me telegrafa dizendo que eu fosse pegá-lo na alfândega, que ele estava levando o carro. Eu fui, e ele então bota aquele caixote dentro do bagageiro do meu carro, e eu perguntando onde está o carro. Ele disse: está aí desarmado, o sul não é subdesenvolvido como o Nordeste, está desarmado, lá a gente vai botar um chassi nesse carro, lá em Feira de Santana e tal, e os amigos dele foram para minha casa para esperá-lo com o carro, e também que ele tinha passado no vestibular, parabenizar por isso, a gente estava fazendo uma festa para ele. Ele aí abre o caixote e tira uma máquina filmadora e diz: eu vou fazer muitos filmes por esse Brasil afora.
Direito nunca foi a vocação de Glauber, por isso ele abandona o curso. Da experiência dentro da universidade, Glauber mantém os amigos e conhece sua primeira mulher. Glauber inicia sua carreira jornalística no recente Jornal da Bahia, ocupando a chefia da página policial e escrevendo alguns artigos sobre cinema. Seus artigos tinham características ácidas, como a crítica destinada ao filme O Cangaceiro, de Lima Barreto. Um produto industrial fundado sobre uma ideologia nacional tipicamente pré-fascista. O Cangaceiro é um filme negativo para o cinema brasileiro, como toda a obra de Lima Barreto. Glauber viaja a São Paulo, onde conclui e apresenta sua primeira experiência cinematográfica. O Pátio, curta-metragem influenciada pelo concretismo brasileiro, o expressionismo alemão e o cinema francês, é uma obra onde a estética é mais importante que o plano. O curta conta com a participação de Helena Inês, ao lado do artista plástico Solon Barreto. Durante a viagem, Glauber, já conhecido pelas suas críticas dirigidas ao cinema brasileiro, conhece os críticos e homens de cinema como Jean-Claude Bernardet, Ruda de Andrade e Walter Hugo Cury, que o leva a conhecer os estúdios da Vera Cruz, alvo de ataques glauberianos. Cinefilia, alienação esteticista, o desprezo pelo cinema brasileiro, a ignorância, a incompetência. A Língua Afiada foi o ponto de partida para que Glauber Rocha fosse um nome conhecido no meio cinematográfico. Na Bahia, depois de um conturbado início de filmagens, Glauber passa de produtor para diretor do filme Barravento. O mundo capitalista assistia à Revolução Cubana. O Brasil acreditava em um futuro promissor no final do governo JK, que inaugurava Brasília, e presenciava uma ebulição cultural. A Bossa Nova, o Teatro Arena, o Teatro Oficina e o Cinema Novo. Cinema, o assunto é cinema. Em suas viagens ao Rio de Janeiro, Glauber, já separado de Helena e pai de Paloma, finaliza Barravento com montagem de Nelson Pereira dos Santos. O filme utilizava o candomblé e outros elementos da cultura negra para mostrar, através de uma visão marxista, a prática religiosa como alienação e também como fuga de outras realidades do mundo. Precisamos é lutar, resistir. Nossa hora está chegando, irmão. O primeiro longa de Glauber foi exibido em diversos festivais internacionais, conquistando o prêmio Ópera Prima na Tchecoslováquia. Esse prêmio seria o primeiro da ascensão do cineasta, que, chegando ao Rio, faz nascer em um grupo de jovens a vontade de mudar o mundo através de uma câmera na mão. O Cinema Novo nasceu no Rio de Janeiro e contava, entre outros, com a participação de Glauber Rocha, Rui Guerra e Nelson Pereira dos Santos. Esse grupo de jovens cineastas tinham como objetivo retratar a realidade brasileira, se preocupando com a ruptura da estética e da linguagem que predominava o cinema comercial. Com esse ideal, em 1964, Glauber lança Deus e o Diabo na Terra do Sol, apontado como o filme mais importante do diretor. Deus e o Diabo, ao contrário do que tinha acontecido nas adaptações de westerns no cinema americano para o cinema nacional, substitui o tema faroeste pelo drama do cangaço. O homem tem de deixar as terras que não é dele e buscar as terras verdes do céu. Quem é pobre vai ficar rico no lado de Deus. E quem é rico vai ficar pobre nas profundas do inferno. E nós não vai ficar sozinho, porque meu irmão Jesus Cristo mandou um anjo guerreiro com sua lança para cortar a cabeça dos inimigos. Estou condenado, mas tenho coragem. Entrego minha força ao meu santo para libertar o meu povo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O filme teve grande repercussão, trazendo a Glauber o reconhecimento de grandes nomes do cinema como Buñuel, Joan Renoir e Godard. Durante a viagem de divulgação de Deus e o Diabo na Europa, Glauber apresenta em Gênova o manifesto A Estética da Fome, que retrata a relação entre países europeus e o mundo subdesenvolvido, estabelecendo a opressão dos mais ricos como motivo para o atraso social, a dependência política e econômica e a desfiguração cultural dos países pobres. De volta da Europa, Glauber Rocha encontra um Brasil diferente do que havia deixado.
o golpe militar submete o país a uma ditadura, fazendo com que os intelectuais saíssem à rua em busca de um país mais democrático. Em uma dessas manifestações, Glauber é preso. Em seguida, viaja ao Amazonas, onde filma o documentário Amazonas, Amazonas, sua primeira experiência em filme colorido. Viemos de longe, do sertão do Ceará, tangidos pela seca, buscando na selva riqueza para nossa fome. Por encomenda de José Sarney, Glauber filma Maranhão 66, documentário que registra sua posse como governador do Maranhão. Por encomenda de José Sarney, Glauber filma Maranhão 66, documentário que registra sua posse como governador do Maranhão. Tal experiência serviu para o amadurecimento da visão de Glauber sobre a política, ajudando a concepção de seu próximo filme, Terra em Transe. Diferente de Deus o Diabo, que foi aclamado pela intelectualidade, Terra em Transe obteve diferentes reações da esquerda brasileira. Apesar de muito aplaudido, o filme foi acusado de anarquista, pequeno burguês, romântico e anti-histórico. Dentro do filme, através de uma grande ironia, Glauber lança sua fúria contra a política populista. Segundo Glauber, a política brasileira era um verdadeiro carnaval, e a civilização brasileira era decadente por sermos, entre outras coisas, preguiçosos. Acho que está tudo errado. E eu não sei mesmo o que fazer. O país está numa grande crise. E o melhor é aguardar a ordem do presidente. Estão vendo que é o povo? Um imbecil, um analfabeto, um despolitizado. Já pensaram Jerônimo no poder? Minha gente! Um momento! Eu vou falar agora. Eu vou falar. Com a licença dos doutores, Sr. Jerônimo faz a política da gente, mas o Jerônimo não é o povo. O povo sou eu, que tenho 7 filhos e não tenho onde morar. Depois de ter o filme censurado pelo governo brasileiro, Glauber Rocha ganha o Prêmio de Crítica Internacional em Cannes. Apesar das grandes controvérsias em torno de Terra em Transe, o filme vira uma grande referência cultural para obras futuras. Zé Celso Martinez dedica a adaptação da peça O Rei da Vela a Glauber, e o movimento que conhecemos como tropicalismo é influenciado pela perplexidade retratada por Glauber em relação à realidade brasileira. Aprenderão! Dominarei esta terra! Botarei estas histéricas tradições em ordem! Pela força! Pelo amor da força! Pela harmonia universal dos infernos! Chegaremos a uma civilização! Depois da breve passagem pela Europa, Glauber volta ao Brasil e começa as gravações de O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, um sangrento western político, onde é retomado, 10 anos mais tarde, em um sertão modernizado, o personagem Antônio das Mortes, de Deus e o Diabo. Isso não, professor. Lute com as forças das suas ideias, que elas valem mais do que eu. Tinha um nego neste meio.
Problemas de produção e financiamento paralisam as filmagens, e Glauber filma no mesmo ano, em 16mm, o filme experimental Câncer, adotando como temas a violência, o racismo e a sexualidade. O senhor sabe quem descobriu o Brasil? Depois de retomado e finalizado, Glauber é consagrado por Dragão da Maldade o melhor diretor no Festival de Cannes. Boa noite, alô Brasil, alô América Latina, alô mundo. O último filme que eu realizei no Brasil foi o Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, em 1978, que ganhou o prêmio de direção no Festival de Cannes de 69. Em seguida eu fui para a África, onde filmei O Leão de Sete Cabeças, e depois para a Espanha, onde filmei Cabeças Cortadas. Voltei para o Brasil. Cabeças Cortadas foi proibido, eu cheguei à conclusão que aqui não era possível levar o meu discurso avante, senão que eu é que seria degolado. Depois de deixar o Brasil, Glauber viaja a Cuba, onde passa 2 anos se dedicando ao projeto História do Brasil, uma montagem de 47 filmes brasileiros arquivados no Instituto Cubano de Arte e Indústria. Comandado Capitão Lamarca, e reinava o integralista, e reinava o partido integralista, e o terceiro ditador se chamava Médici Torturador. Viaja pela América Latina e, durante sua visita ao Uruguai, reencontra a família e o ex-presidente João Goulart. Volta a Cuba para continuar o projeto do Instituto e viaja com a cubana Maria Teresa para a Europa e começa a viver com ela entre Roma e Paris, de onde manda, em forma de carta, uma declaração explosiva para a revista Visão, conceituada entre o movimento de esquerda. Na carta, Glauber defende a abertura política conduzida pelo novo presidente, Ernesto Geisel. A carta gerou polêmicas acusações a Glauber. A vida amorosa de Glauber sofre mudanças. O cineasta se apaixona pela atriz francesa Juliette Bertot e abandona Teresa. Em Roma, finaliza a história do Brasil e, depois de buscar financiamento para o filme Idade da Terra em outros países, Glauber filma Claro, e sua amada Juliette protagoniza. O filme recebeu críticas violentas. Alguns críticos o julgaram como um filme narcisista confuso e, sobretudo, insuportável. Della esplosione di tutta la luta de classe. Durante o ano de 76, Glauber filmou o velório de Di Cavalcanti. As filmagens viram o curta-metragem com o nome do pintor. Curta que recebeu o prêmio especial do júri do Festival de Cannes de 77. O ano de 77 foi de grandes acontecimentos. Enquanto Glauber se dedicava ao romance Ribeirão Sussuarana, morre sua irmã, a atriz Annecy Rocha. Glauber fica profundamente abalado, interrompendo o romance, incorporando a tragédia ao texto do seu livro. Mais tarde, Glauber definiria a morte de Annecy como um assassinato cultural. Ainda no mesmo ano, o cineasta filma o média-metragem Jorge Amado no cinema, produzido pela Imbra Filmes, para ser exibido na TV, e reencontra a colombiana Paula Gaitán, com quem passa a viver e com quem tem 2 filhos. Em 1979, começam as conturbadas filmagens de Idade da Terra. Vem da Ásia, vem da África, vem do Oriente Médio, e que a Europa sequestrou a verdadeira identidade de Cristo, entende, importando um Deus. Então eu disse que como o filme mostra um Cristo negro, interpretado por Antônio Pitanga, um Cristo pescador e místico, interpretado pelo Jesse Valadão, mostra o Cristo, que é o conquistador português, o São Sebastião, o Dom Sebastião, interpretado pelo Tarcísio Meira. Mostra o Cristo guerreiro, Ogum de Lampião, interpretado por Geraldo Del Rey. Quer dizer que são os 4 cavaleiros de Apocalipse que ressuscitam o Cristo no terceiro mundo, recontando o mito através dos 4 evangelistas. Quer dizer, como são os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, e os 4 cavaleiros de Apocalipse, cuja identidade eu revelo no filme, quase como se fosse um terceiro testamento. O filme assume um tom profético, realmente bíblico e religioso. Sabe que o filme era louco, incompreensível, que eu tinha deixado de ser marxista para virar cristão, e que então que a minha visão do mundo já não estava mais comprometida, disseram que eu tinha traído os princípios revolucionários, quer dizer, me atacaram ideologicamente, querendo me imputar responsabilidades políticas, quer dizer, e foram incapazes de entender o sentido, a novidade formal do filme, porque são ignorantes. Depois de 9 anos, Cabeças Cortadas começa a ser exibido no Brasil. Cabeças Cortadas é um filme sobre a loucura, meus amigos, a loucura da violência. Tanta violência que foi cometida em nome
da paz. O filme é precedido pelo curta de Cavalcante. A filha adotiva de Di Cavalcante pede à justiça para não ser exibido o curta. Convidado por Fernando Barbosa, Glauber passa a apresentar o programa Abertura na TV Tupi. O programa tem grande repercussão. Que sempre defendia esse cinema, máscaras, os cineastas devem tirar a máscara da cara, porque o escândalo em torno da Embrafilme é vergonhoso. Boa noite, esse aqui é um cruzeiro, o papel aqui, esse é o seguinte, eu estou entrando de férias, tem uns livros que eu estou terminando e depois tenho que ir para a Europa, tenho que tratar da saúde, de forma que estou deixando o programa entrando de férias. Não é problema de grana, não, porque o Carlos Alberto Loeffler e o Fernando Barbosa Lima me pagam bem e, aliás, estão de parabéns por esse programa que é realmente o melhor da televisão brasileira. Eu hoje vou, inclusive, me estender mais um pouco, porque o último dia é o Canto do Cisne, para encerrar com fecho de ouro essa minha excepcional participação nas aberturas. Boa noite e até a década de 80. Em 1980, no Festival de Veneza, Idade da Terra é apresentado. O filme gera polêmica e é mal recebido pela crítica. Durante o festival, Glauber acaba metido em discussões com o cineasta Louis Malle. O escândalo em Veneza leva à retirada do filme em outros festivais. Glauber passa a viver paupérrimo, vive constantemente doente e a morar de favor na casa de amigos. Em 81, a convite de Manuel Calheiros, cineasta português, passa a viver em Portugal. Em Sintra, onde vive isolado com a família, recebe visitas de amigos que começam a perceber o estado cada vez pior de Glauber, que acaba internado. No dia 21 de agosto, Glauber é transferido para um hospital no Brasil. O Rio de Janeiro recebe Glauber em estado grave. Às 4 horas da manhã do dia seguinte, morre Glauber Rocha por complicações pulmonares. O corpo é velado no Parque Lage, cenário de Terra em Transe. Hoje, Glauber Rocha é um dos cineastas mais respeitados e admirados no Brasil. Não só pelos seus filmes, mas pelos inúmeros livros deixados e pela força crítica que o levou a questionar o Brasil sem ter medo de expor as suas opiniões. Um homem não pode se dividir assim. A política e a poesia são demais para um só homem. Uma vila sertão, o sertão vai me amar. E uma vila sertão, tá certa da minha história, verdade, imaginação. Espero que o senhor tenha tirado uma lição, que assim mal dividido esse mundo anda errado, que a terra é do homem, não é de Deus nem do diabo, não é de Deus nem do diabo, não é de Deus.